Olá, que Deus abençoe ricamente o nosso momento devocional da congregação Cristo Redentor de Copacabana. Que Deus abençoe ricamente o seu dia, o nosso momento de estudo. Que o Deus Pai, Filho e Espírito Santo esteja conosco no meditar da sua palavra. Amém. Quero convidá-lo a continuar estudando conosco Romanos. Estamos em Romanos capítulo 13, do versículo 8 até o final do capítulo. Romanos 13, 8 e seguintes. O apóstolo Paulo, escrevendo aos cristãos de Roma e a toda a cristandade na terra, vai nos dando orientações de como viver a nossa fé, e uma fé que é aplicada no dia a dia, né? A fé em Cristo Jesus não é um conhecimento intelectual, não é uma fé que apenas transforma a minha vida de uma vida condenada ao inferno por causa do pecado, numa vida perdoada, abençoada, mas através da nossa vida, da minha vida, da sua vida, Deus quer também que o mundo seja um lugar melhor, que as pessoas sintam-se amadas, perdoadas, e Ele nos chama, como parte do seu povo, a atuar dessa maneira no dia a dia. Não é uma tarefa fácil, por isso é muito importante que a gente, de fato, coloque as nossas raízes, o nosso fundamento na palavra de Deus, para que, edificados em Cristo, a gente possa, de fato, viver a nossa vida cristã na face da terra. Diz a palavra de Deus em Romanos 13, 8, vou ler do 8 ao 10, e aí comentamos. Não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros, pois quem ama o próximo cumpre a lei. Pois estes mandamentos, não cometa adultério, não mate, não furte, não cobice, e qualquer outro mandamento que houver, todos se resumem a estas palavras: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. O amor, atenção, o amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o cumprimento da lei é o amor. Parece tão fácil falar em amor, não é mesmo? É muito mais fácil receber amor do que dar amor. É muito mais fácil amar um filho, uma filha, o esposo, a esposa, uma mãe querida, mas muito mais difícil é amar aquele inimigo, é amar aquele que nos prejudica, aquele que fala mal de nós. Esse exercício de amar o próximo é muito difícil. É muito difícil de verdade. Você já deve ter passado por momentos em que talvez você pudesse até dizer que é impossível amar. E de fato é assim. Há circunstâncias na vida em que amar se torna um grande desafio, uma grande dificuldade na nossa vida. Mas é importante lembrar que Deus nos amou, e porque Ele nos amou primeiro, é que eu e você podemos amar também ao nosso próximo. Amar aquele que muitas vezes ele faz exatamente o oposto do que a gente acredita, o oposto do que a gente, em Cristo Jesus, procura fazer. Mas como diz o texto, o amor não pratica o mal contra o próximo. E aí eu e você, diante desse espelho que é a lei de Deus, percebemos, não é mesmo, o quanto nós precisamos nos fortalecer para que, de fato, possamos amar ao próximo, amar aquela pessoa que necessita do meu amor. Porque quem é o próximo? O próximo não é só a minha filha, minha esposa, minha mãe, meu irmão, mas são aquelas pessoas que passam pela minha vida, que ficam por algum tempo na minha vida, e ali eu posso, de alguma forma, amá-los. E amar não é um sentimento, amar é ação, é colocar a nossa fé em ação. O fruto da fé é o amor. Amamos a Deus e amamos ao próximo. Que desafio, não é mesmo? Que dificuldade é amar, especialmente amar sem querer nada em troca. Amor incondicional. Muito difícil. Eu acredito que isso só é possível com a força que Cristo nos dá. E ele continua, Paulo continua falando de como viver a nossa fé e como
atuar no dia a dia. Depois de ele falar que a gente deve amar e sempre estar em busca de servir ao próximo, porque o amor é isso, né? É servir a quem precisa. Ele continua e ele diz: e digo isso a vocês que conhecem o tempo, já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Olha só, é hora de despertar. Mas que sono é esse que eu e você podemos estar tirando? Que soneca é essa? Muitas vezes o cristão vive como se Jesus não fosse voltar, como se esse dia estivesse muito longe, talvez daqui 1000 anos. Mas Paulo alerta: olha, esse dia está muito mais próximo de quando você creu. De fato, eu e você sabemos que a cada dia que passa da nossa vida, mais se aproxima o dia da morte. Eu tenho 50 anos. Se Deus me levar com 50 anos, eu estou na metade da minha vida, se Ele me levar com 100 anos. Ou seja, a morte está próxima. Se eu falecer igual meu pai, com 74 anos, eu tenho 24 anos de vida. O tempo passa muito rápido. Logo, logo terei 70 anos, se Deus assim o permitir. Por isso, o tempo está próximo. Atenção, ele alerta que a hora da nossa salvação está mais perto. Mas qual é o perigo de estarmos dormindo? Lembre-se daquele recado que é para a gente vigiar, ficar atento. Um vigia não pode dormir. Se ele for pego pelo seu patrão dormindo no serviço, ele será demitido, será punido. Muitas vezes o cristão pode, de tanto dormir, de tanta soneca espiritual, cair da fé, perder a fé. Porque a fé é um dom que Deus nos deu, que precisa ser regado, que precisa ser fortalecido. Não é à toa que atrás de mim tem esse cartaz. Você sabe que uma planta precisa ser bem enraizada, senão ela pode vir a morrer. Ela não vai receber os nutrientes da terra, a água que está no solo, ela também não vai suportar o vento, uma enxurrada, se ela não tiver raízes fortes, se ela não estiver firmada. Assim também sou eu, assim também é você. Cuidado, não durma no ponto, fique atento, a salvação está próxima. Vamos continuar a leitura? Vai alta a noite, e o dia vem chegando. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Vivamos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidades e libertinagens, não em discórdias e ciúmes, mas revistam-se do Senhor Jesus e não façam nada que venha satisfazer os desejos da carne. Não fazer nada é impossível, mas temos que lutar contra as tentações. Dizer para o diabo: afasta, arreda-se daqui, sai daqui. Falar para a nossa carne, para a nossa velha natureza: não, é muito difícil, mas é um exercício da santificação, onde eu e você somos chamados por Deus a lutar contra as tentações, a de fato não se conformar porque eu nunca vou ser santo, a não me conformar porque o pecado e o pecar está em mim, então eu não vou resistir mesmo, eu não vou conseguir, então eu me entrego de uma vez sem a luta. Não. Paulo alerta para a gente lutar, para a gente não dar brecha, para a gente ficar firme. Mas e quando eu não consigo, pastor? E quando eu caio? Quando eu peco, como diz a palavra de Deus, temos bom advogado diante de Deus, que é Jesus. Ele estende a sua mão, ele nos levanta, dá um tapinho no ombro e fala: vamos lá, vamos começar de novo. Não nos conformemos com o nosso pecado e lutemos contra. Eu sei o quanto é difícil. A gente muitas vezes precisa abrir mão de coisas prazerosas, coisas que nos deixam, por alguns momentos, muito realizados.
Mas o que é um instante diante da vida eterna? O que é algo passageiro diante de algo que é eterno? Não vale a pena trocar. Confiemos e olhemos para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário para nos dar a vida eterna. E agora, com a força que Ele dá, lutemos contra as tentações e busquemos na Sua palavra e na Santa Ceia o fortalecimento necessário para que, de fato, no dia a dia a gente possa vencer as tentações. Que Deus nos dê a força necessária, que na palavra de Deus estejamos enraizados, edificados, para não cairmos nas armadilhas do diabo, mas continuarmos de mãos dadas com Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Amém. Vamos orar? Querido e bom Deus, muito obrigado por me perdoar, muito obrigado por muitas vezes ter me levantado dos tombos que eu levei. Muito obrigado por não me julgar pelos meus atos pecaminosos, mas por me perdoar pelo ato salvífico de Jesus na cruz. Fortalece a minha fé para que eu ande firmado e enraizado na Tua palavra, Senhor. Cuida da minha vida espiritual, alimenta o meu espírito e ajuda-me para que eu continue acordado, esperando o dia da minha salvação. Por amor e em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você e tenha misericórdia de você. Que o Senhor sobre você levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Um forte abraço, que Deus continue te abençoando e espero reencontrar você no nosso culto de domingo às 10h30, tanto presencialmente aqui na Rua Santa Clara, em Copacabana, como através das nossas redes sociais. Que Deus continue te abençoando. Um forte abraço.